Estamos todos bem, né? Então, gente, hoje eu quero trazer uma reflexão sobre o que Deus não criou. Como assim? Tá ficando louca? Deus criou tudo? Não. Não. Ele não criou tudo. E hoje nós vamos entender isso. Deus, toda a criação de Deus, tudo que Deus criou, Ele viu que era muito bom. E isso nós vemos logo no primeiro capítulo de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Ou seja, logo no princípio da Bíblia, nós entendemos que Deus ficou muito satisfeito e gostou muito de toda a sua criação. E Ele viu que tudo era muito bom. Então, como que eu posso dizer que Ele não criou tudo? Se Ele é o Criador de todas as coisas. Sim, Ele é o Criador de todas as coisas. E nós vamos entender isso. Deus não criou o pecado. Deus não criou o engano. Deus não criou a mentira. Deus não criou a iniquidade, a maldade. Não, Ele não criou. Ele é Deus até sobre essas coisas, mas Ele não criou. Deus, quando cria todas as coisas, Ele também criou o querubim ungido, que nós vemos em Ezequiel 28. E nós vimos que ele era perfeito. Tem muitas pessoas que quando leem essa passagem, dizem que Deus está se referindo ao rei de Tiro. Será que Ezequiel, né, o profeta, aquele que fala pela boca de Deus, então Deus estava se referindo ao rei de Tiro? Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês ouviram em algum lugar, ou leram, ou souberam em algum lugar que existia mais alguém humano no Éden, além de Adão e Eva, os dois primeiros, e que logo foram expulsos e o Éden foi guardado pelos querubins? Não é isso que a gente sabe? Então, Ezequiel 28, ele fala que ele vivia no Éden. Então, gente, não é sobre o rei de Tiro. O rei de Tiro nunca esteve no Éden. Não é verdade? Vamos ver, então, de novo, para a gente ter ideia, né, de como começa a história e o que aconteceu. Vamos ler, então, Ezequiel. Ezequiel 28, versículo 13. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir. E te estabeleci, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Perceberam? Ele estava no Éden. Se ele não era Deus, e não era Adão e Eva, e é chamado de querubim, então, não era o rei de Tiro. É uma associação, né? Talvez querendo dizer que o rei de Tiro
era considerada assim, com todos os privilégios. E assim como aconteceu no Éden com o querubim, aconteceu com ele. É só isso, tá? É uma analogia, apenas. Bom, mas não é disso que eu vim falar. Como nós entendemos, né? A iniquidade fez ele cair. Ele deixou de ser o querubim ungido. Então, ele foi uma criação de Deus. O querubim ungido, criado para ter tudo, para ser amado, para ter todas as coisas. Mas a iniquidade do querubim e não da criação de Deus. Porque sim, ele tinha livre-arbítrio. Ele tinha. A decisão foi dele, pela iniquidade dele, pela maldade dele, pela ganância dele, pela vaidade dele. Ele colocou tudo a perder, né? Mas será que Deus não criou de verdade isso dentro dele? Então, vamos agora pensar nessa criação de Deus, nesse querubim, e no próprio Deus, como uma mãe que está gestando o seu filho. Essa mãe está gestando ele com todo cuidado. Ela se abstém de muitas coisas, dos próprios prazeres, para zelar por aquela gestação. Ela deixa de comer várias coisas, ela deixa de fazer várias coisas que pode colocar essa gestação em risco, não é? Essa mãe, ela está com todo cuidado, com todo carinho, com todo amor dedicado ao que está sendo gestado nela. E quando essa criança nasce, ela redobra o amor. Ela deixa de dormir, ela deixa muitas vezes de comer, para poder cuidar dessa gestação, dessa criação dela. Continua deixando de fazer várias coisas que dá prazer, porque o foco dela é o cuidado, o amor, o zelo, por essa criação. Por isso que ela gestou, por esse filho, né? E durante um longo percurso, ela vem fazendo isso, cuidando, protegendo, dando bons conselhos, acompanhando nos estudos, sentando para estudar junto, dando beijinho de boa noite, contando historinhas para dormir, acompanhando na escola, acompanhando as reuniões escolares. Ou seja, ela dispensa maior parte do tempo dela com o zelo, com o amor a esse filho. E tudo que ela deu para ele, como ela gerou e como ela criou, foi o amor, foi o amor. Só que um dia esse filho cresce e se acha superior, acha que aquela mãe não serve, não vale a pena, ele tem que se mostrar melhor, ele tem que se mostrar mais valoroso. O orgulho, o orgulho dele toma conta dele e quer superar a mãe. E quando ele faz isso, aí ele começa a se arruinar na vida. Porque a mãe sempre ensinou a ele a andar com pessoas de bem, com pessoas valorosas, com as pedras preciosas do querubim. Mas ele não deu atenção, ele desperdiçou isso. E ele quer fazer aquilo que não foi educado, não foi criado para fazer. Ele quer se rebelar, ele quer andar com quem a mãe disse para não andar. Ele quer fazer aquilo que a mãe disse para não fazer. Desde pequena a mãe fala, cuidado, você vai cair. Você vai cair, você vai se machucar. E um dia, com essa rebelação, com esse orgulho, ele cai na vida, desprezando essa mãe. Ele cai na vida. E o que acontece? Ele se machuca na vida. Mas o orgulho dele não deixa ele se arrepender. Quantas mães vivem isso? Quantas mães vocês conhecem? Vocês já ouviram falar? Foi exatamente o que aconteceu com aquele querubim.
Não foi Deus que criou dentro dele isso. Deus, assim como uma mãe, cuidou, preservou, amou, encheu de pedras preciosas. Mas ele se sentiu superior. Resolveu se rebelar. Resolveu mostrar que é melhor, superior. Quis mostrar o seu esplendor, a sua grandeza, desprezando o próprio Deus. Assim como muitos filhos fazem com suas mães. E aí veio a queda, veio a ruína. E ele não se arrependeu. E por conta disso, ele, com o orgulho, com a revolta, com a sua rebelião, ele criou o pecado. Ele criou o engano. Ele criou a maldade. E assim como aquele filho contamina muita gente, ele começou a contaminar a criação de Deus. Ele começou a contaminar com a sua maldade, com a sua arrogância, com a sua vaidade, com seus enganos. Ele esteve no Éden e enganou Adão e Eva. E continua enganando quem ele puder até hoje. Isso não foi Deus que criou. Mas uma mãe, por mais que se lamente, por mais que sofra, por mais que machuque, que traga muito desgosto a essa mãe, ela não tem coragem de matar esse filho. Porque tudo que ela deu para ele foi amor. E assim é Deus. Assim é Deus. E por isso ele se mantém até hoje. Só que Deus sabe que ele é incapaz de se arrepender. Então vai ter que ter um final. Porque ele não pode continuar matando corações, matando almas. Matando amor a Deus dentro de cada um. Ele não pode. E um dia vai chegar. Um dia vai chegar. Assim como também nós já soubemos de vários casos que, infelizmente, uma mãe teve que matar o próprio filho por legítima defesa ou legítima defesa da sociedade. Porque o filho era um criminoso, o filho era um bandido, que já tinha se tornado um perigo para todos. Já ouvimos falar disso. Já ouvimos falar. Talvez nós não conheçamos essa mãe, mas sabemos de muito caso de existência de mães assim. Ou já ouvimos falar de próprias mães falando a respeito dos seus filhos. Eu trouxe para o mundo, eu tiro. Infelizmente. E é essa a atitude de Deus perante a ele. Então, Deus não criou o mal. Mas ele é soberano sobre o mal. Assim como essa mãe que fala e às vezes cumpre, né? Eu trouxe para o mundo, eu tiro. Não são todas, mas também não são todos os filhos que se rebelam. Tem muitos filhos ainda amados e que trazem muito orgulho, muita felicidade para uma mãe. Assim como tem muitos anjos que ainda estão do lado de Deus, trazendo felicidade, combatendo junto com ele essa maldade, não é verdade? Mas, infelizmente, foi isso que aconteceu com esse querubim ungido. E acontece com muitos filhos de muitas mães. Então, eu trouxe essa reflexão para vocês entenderem. Mães, o que está acontecendo com o filho de vocês é um domínio muito ruim. Seus filhos estão
reproduzindo, dominados por esse querubim que um dia foi ungido e hoje em dia é apenas um anjo caído. O que nós podemos fazer a favor dos nossos filhos? Apenas orar. A não ser que chegue um dia e que Deus livre a cada uma de nós. Que nós tenhamos que dar uma sentença. É a última vontade, é a última coisa, porque para uma mãe chegar a fazer isso, ela morre primeiro dentro de si. Mas quantas mães já estão mortas, ainda vivas, e com o filho, ainda as matando a cada dia. Então, para essas mães, eu gostaria de dizer, se apeguem a Deus, orem a Deus. E que Deus dê o melhor destino. E para vocês que falam que Deus criou o mal, não, Deus não criou o mal. Mas Ele é soberano sobre o Criador do mal. Ele é soberano. Então tenhamos muito isso em mente, porque a própria Bíblia fala que a única coisa atribuída a Satanás, ao diabo, é a mentira. Ele é o pai da mentira. Ele é o pai do engano. Se ele é o pai, ele é o gerador e não Deus. Deus não criou a mentira. Deus não criou a maldade. Deus não criou o engano. Deus não criou o pecado. Então, com isso em mente, vamos nos guardar mais, nos voltar mais para Deus, vamos nos policiar quanto às nossas próprias mentiras, os nossos próprios enganos, os nossos pecados e as nossas próprias maldades. Tá, ok? É esse o recado. Fiquem todos com Deus. Beijo no coração de cada um. E até a próxima.